porque hoje tem um convidado especial. Esse é o cara. Eu vou ali, ó, rapidinho, porque tá aqui Euler, o filho do vento. Que alegria te receber. Jogador brilhante, que carreira. No Galo, no América, Vasco, Palmeiras, São Paulo. E ele, inclusive, falou, eu só vou ao programa se eu puder falar em japonês, porque ficou 3 anos lá no Japão. Eu quero ver se você fala japonês ou não, Euler. Como é que dá o bom dia, boa tarde? Eu sei que, inclusive, disse para mim, você frequentou um curso antes de ir para lá durante 5 anos. No Japão, você foi estudante assíduo de japonês. Como é que fala? Konnichiwa, Júnior. Só isso também, né? Júnior, boa tarde a todos. É um prazer muito bom, grande poder estar aqui com vocês, né? Eu, assim, basicamente o japonês, só mesmo o bom dia, boa tarde, boa noite e o básico do clube, porque no mais... É difícil demais, né? Fala Jaspion, Jiraiya. A gente acaba acomodando, porque você passa a ter com você um intérprete, então você... Esse é um erro, foi um erro que eu cometi na minha carreira, foi não dedicar um pouco mais a poder falar a língua deles e poder comunicar mais com eles. Isso foi um erro que eu tive. Tá certo. Ó, eu vou apresentar esses dois rapidinho, porque o currículo do Euler é tão grande que nós precisamos de tempo. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado demais. Eu que agradeço. Agora, o mais simpático, o mais bem-humorado, o mais alegre, mais alto astral, youtuber do Brasil, Beto Guerra. Olha o sorriso fácil. Me irrita não, João. Aqui, antes quando ele tinha barba grande eu puxava, ele cortou, agora eu não posso puxar mais não. Ah, vou te contar, viu? E a gente vai começar falando, para nossa alegria, o Euler é um ídolo, a história é sensacional no nosso futebol. Então, Euler, que alegria ter você aqui. E a gente vai falar um pouquinho dessa sua história, porque é uma história marcante. Você construiu história em todos esses clubes e de uma maneira sensacional. Você é ídolo em todos, aqui no Brasil, no Japão, todo mundo lembra de você. Vamos colocar aqui um pouquinho. Euler Elias, no Coelhão, 236 jogos, 79 gols, título, Mineiro Módulo 2 também, o Mineiro em 95 primeiro, Brasileiro Série C em 2009. Aí no Galo, quem lembra do Euler no Galo? Mande sua mensagem para cá, mande uma pergunta para a gente fazer ao Euler. 167 jogos, 62 gols. O Mineiro de 95. No Palmeiras, 115 jogos, 39 gols. Libertadores, Rio, São Paulo. Libertadores, essa foi emocionante, de 99. No Vasco, aqui, dá para falar, Romário que jogou com você, não foi? Não, eu joguei ao lado baixinho. O baixinho era tudo isso mesmo? E mais um pouco. Pouco. Foi um sonho realizado, um sonho que eu projetei. Era algo que eu queria na minha carreira, inclusive porque era um sonho poder fazer uma dupla que ficasse marcado no futebol brasileiro. E realmente foi algo que deu certo e eu fui para o Vasco para poder só rolar para o baixinho. Como dupla para você é a maior? Sim, sim. Tá aí. 89 jogos, 28 gols, Brasileiro de 2000, Mercosul 2000, Taça Rio 2001. No São Paulo também, 55 jogos, 15 gols, Recopa 94, Copa Comebol também em 94. Que história, viu, Euler? Você quando olha para trás, o que mais pode representar essa carreira tão vitoriosa que você teve? Qual o momento? Eu vou falar para você que o ano de 2000 para mim foi um ano perfeito, onde a metade do ano foi no Palmeiras e a outra metade do ano foi no Vasco da Gama. Além dos títulos no Palmeiras e também no Vasco da Gama, eu tive a felicidade de ser suas fotos estão aí na tela também. Convocado para a seleção brasileira. Então, no ano 2000, foi a convocação pela primeira vez na seleção brasileira e também o nascimento do meu filho. Então, assim, para mim foi um ano que realmente foi algo assim perfeito. E tá aí justamente a camisa do Galo. Eu vi você falando num podcast e é legal essa história. Para você, o jogo marcante foi sua estreia com a camisa do Galo? Sim, esse jogo foi algo surreal pelo fato de ser um jogo da estreia, entendeu? Então você fica sempre assim, aquela coisa, como que você será recebido? E foi um jogo que foi um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, contra o Flamengo, né? Mineirão lotado, ganhamos de 3-2, eu fiz o terceiro gol. E pude ouvir o canto da torcida com meu nome e o apelido pela primeira vez, né? Porque antes nos outros clubes era uma fórmula de cantar e no Atlético veio uma fórmula diferente e que essa acabou sendo
que prevaleceu ao longo do restante da minha carreira. Vocês já vão perguntar, mas eu vou colocar mais um ingrediente aqui nessa conversa. E você pode falar também do apelido Filho do Vento. Quero mandar um abraço para Milton Naves, foi meu colega na Itatiaia durante muitos anos. Tá ele aí, o Milton, uma voz brilhante, super competente, inúmeras Copas do Mundo. A gente trabalhou no Rádio Esportes, fizemos final de Copa do Mundo. E o Milton, além de ser muito competente, teve um insight, um momento extremamente brilhante quando ele te apelidou Filho do Vento. E esse apelido rodou o mundo. E no Brasil aqui, as pessoas... Você não era mais Euler, era o Filho do Vento. Então, um abraço ao Milton, dono de Licínia. Que susto, bicho. Por quê? Você começou a falar, colocou foto dele, eu falei, pô, morreu. De jeito nenhum. Que isso, porque que susto você agora. tinha que conhecer a história do futebol, rapaz. Porra, que ele isso, que cara. deu esse nome ao Euler. Então, um grande abraço aí ao Milton. Grande Milton, um beijão para você, amo de paixão e realmente eu tenho essa gravação até hoje, numa fita cassete, do momento em que saiu o apelido, Filho do Vento. Na verdade, eu fiz um gol no Independência com a camisa do América, quando estava começando, e o Milton narrou o gol como o gol do Euler The Flash. Mas o Mauro Neto, repórter de campo, ele falou assim, não pode ser The Flash, porque The Flash já tem o Valdeir no Botafogo. Aí ficou aquela discussão na cabine, foi um gol muito rápido, muito mais rápido que o vento, parece até o Filho do Vento. Quando ele falou parece até o Filho do Vento, que aí entra o Oswaldo Faria e fala, esse é o apelido do Euler, Pegou. Filho do Vento. A partir de agora, pode chamá-lo de Filho do Vento. Eu vou fazer uma inconfidência. Para você que desconhece a história, tá? O Euler, uma vez, o Milton falou comigo, mandou um relógio de presente para ele. Como gratidão pelo que representou esse apelido na sua vida. Isso mostrou o seu coração tão generoso num momento desse. Isso representa para quem está do outro lado algo muito significativo. Fala vocês agora, vai lá, vocês estão aí, cada um mais ansioso que o outro para perguntar. Cara, o Euler eu falei demais. O Euler é uma coisa impressionante, sempre falo, quando eu falo do Euler, que ele é impressionante, que ele é ídolo de 3 times, né, 3 torcidas que são até co-irmãs, né, as torcidas ali, Atlético, Vasco e Palmeiras. E a gente vê, né, Júnior, muitas vezes jogadores que, puxando aqui um exemplo assim, do nada, o Thiago Neves no Cruzeiro, que tem uma história com o Cruzeiro, de títulos e tudo, já até fica zoando o Atlético e tal. O torcedor gostava muito dele, e aí no último ano, 2019, caiu com o Cruzeiro, foi o principal jogador daquela queda, e não é ídolo de, se eu não me engano, acho que talvez só lá do Fluminense, mas tem muito jogador que não é ídolo de torcida nenhuma, mesmo jogando muito tempo em alguns times. O Euler conseguiu ser ídolo de 3 grandes massas, né, Euler? Isso aí é impressionante, cara. E para mim foi uma satisfação muito grande, porque são torcidas aliadas, né? Atlético, Palmeiras e Vasco da Gama. E era legal demais, cara, você poder chegar no estádio e ver a confraternização entre essas torcidas. E continua sendo, né? Apesar que as coisas estão mudando, mas ainda continua tendo essa aliança entre essas 3 torcidas. E eu tive a felicidade de poder jogar nesses 3 clubes, então facilitou muito para que eu pudesse chegar nesses clubes e já ter um aval da torcida.